Boa noite a todos e a todas. Vamos então hoje dar seguimento ao nosso estudo, falando sobre os primeiros discípulos, dando seguimento ao volume 1 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Eu destaquei no próprio texto os trechos que me pareceram bem mais substanciosos e interessantes, embora todo ele o seja, para nós estudarmos na noite de hoje. Então vamos aqui colocar o próprio texto disponível. Bem, Pastorino trabalha, na verdade, em cima de dois trechos. Um no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, e outro em João, capítulo 1, versículos 35 a 42. É interessante que em Lucas o Pastorino escolhe para datar o início da tarefa de Jesus, e na semana passada me lembro que nós estávamos falando sobre esse início. Para alguns trata-se de 27, 28 anos, para outros 30 anos, para outros 35 e outros 37. Isso sempre dentro daquela consideração sobre o ano do nascimento de Jesus e onde de fato se deu o recenseamento a que se referem os evangelhos no nascimento de Nosso Senhor. Mas aqui Lucas refere-se a o que corresponde para nós a 30 anos de idade. Não é? Mais abaixo, a conta de Pastorino com relação ao ano de Roma, ele vai informar que seriam 35 anos. Mas em João, que vocês estão vendo aí, né? Espero que bem claramente, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui o recurso, acho que fica bem melhor, né? A gente vê que eu destaquei dois trechos, tá? Um no versículo 38, o que buscais? Quando estão os discípulos, dois deles com João Batista, e repentinamente Jesus passa e João aponta, olha ali o Cordeiro de Deus. É muito interessante, porque Pastorino faz uma cronologia entre o que João informa aos sacerdotes do templo que o vão buscar em Betsaida, para lhe perguntar se ele é o Cristo, e ele aí responde que não, ele responde que ele é o precursor, e parece que há uma cena imediata, embora essa cronologia possa ser questionada, mas há uma cena imediata em que, depois desse momento do templo, ele está com esses dois discípulos e passa Jesus, e João aponta Jesus para esses dois discípulos. Então, esse que buscais é uma pergunta que Jesus faz após eles largarem João e irem em busca de Jesus. O que buscais? É uma pergunta extremamente inquietante, né? Extremamente inquietante de Jesus, porque Pastorino vai dizer que há um olhar penetrante do Mestre, há um olhar penetrante de Jesus sobre esses dois que o buscam. O que buscais? E essa pergunta a gente deve fazer até hoje, né, quando nós nos afiliamos a qualquer atividade espiritual e no centro espírita, principalmente. É preciso que nós tenhamos uma ideia do que a gente busca na atividade espírita. As respostas podem ser múltiplas, né? Liberar-nos das obsessões, procurarmos uma solução para os nossos problemas afetivos. Alguns vêm dizendo que a vida está amarrada, atravessada,
que os negócios não melhoram, as oportunidades de emprego, mas, embora a gente possa entender que isso faz parte da vicissitude humana, a vinda a um centro espírita e a adesão a algo em que há inclusa a mensagem do Cristo não deve se resumir a isso naturalmente. Então a pergunta de Jesus não está reservada, tudo indica, apenas a uma troca de mestre. Não é apenas trocar o mestre João pelo mestre Jesus. Trata-se de algo muito mais profundo que ele dirige a esses dois primeiros discípulos que vieram de João. Bom, a pergunta que eles fazem é: onde moras? Quer dizer, há um interesse no literal, no sentido literal, de saber onde Jesus vivia. Bem, provavelmente eles estão realmente na região da Galileia. Portanto, estão nas cercanias de Nazaré, onde Jesus, a esta época, vivia. E a gente sabe que a massiva atividade de Jesus se deu à beira do lago de Genezaré, ou seja, se deu nas cercanias da Galileia, do outro lado do lago. Algumas vezes ele vai até Jerusalém, mas é justamente nas aldeotas em torno do lago de Genezaré onde Jesus tem sua principal atividade de pregação. Então, quando eles perguntam onde moras a Jesus, provavelmente estavam dizendo: leva-nos até a tua casa, para que nós te acompanhemos, já que eles o tomaram como mestre, como rabi, e queriam conhecer este novo indicado mestre pelo seu mestre anterior, João. E Jesus disse: vinde e vereis. Bem, no sentido literal, no sentido real, Jesus deveria ter uma morada? Provavelmente. Provavelmente sim. Jesus deveria estar morando ali por perto, ou estava hospedado na casa de alguém, algo que o valha, porque o relato aqui em João é que eles foram. E era mais ou menos a hora 10ª. Pastorino vai nos explicar que eram mais ou menos 16 horas da tarde, 4 horas da tarde, nesse momento em que eles encontram com Jesus. André, que é irmão de Simão Pedro, que não está nessa cena, era um dos discípulos. Era um dos dois que ouviram João falar, portanto era discípulo de João. E Pastorino presume que, pela descrição da cena, o segundo se trataria do próprio João, o evangelista. Dúvida que eu tenho, porque João, no momento em que conheceu Jesus, era muito novo, era muito menino. Então, para de partida ele ser discípulo de Jesus, segui-lo, talvez não tenha sido ele. O que Pastorino argumenta é que João descreve a cena com muita minúcia, como se tivesse vivido nessa cena. Mas não podemos esquecer que, sim, João vai seguir Jesus pouco depois, ainda menino, até porque João, como seu irmão Tiago Maior, eram primos carnais de Jesus, porque Salomé, a mãe deles dois, era, tudo indica, irmã ou prima em primeiro grau de Maria, como Isabel era prima de João. Portanto, a gente vê aqui que tem uma família muito próxima, não é? Em que as informações deveriam circular, os conhecimentos deveriam circular. Por isso que é plausível que João tenha até seguido o seu primo João, o batizador, o João Batista. E depois
por ser primo de Jesus, quando ele se prenuncia, quando ele se torna ativo na pregação, venha a segui-lo. Eu, portanto, fico com dúvidas sobre a afirmação de Pastorino, ao achar que se trate de João. Não é? Bom, como o Pastorino argumenta que João, durante o Evangelho, não se cita nas situações, ele também não teria se citado aqui, se dito pelo seu nome, caracterizando ao ver o Pastorino que se trata dele mesmo. Pode ser, mas também precisamos lembrar que este Evangelho de João, o chamado Evangelho pneumático, hoje tem-se a forte crença que não foi escrito por João, o primo de Jesus, que provavelmente foi João ou alguém, um discípulo, um discípulo de Éfeso, escreveu por João esse evangelho, baseado exatamente nas narrativas de João. Então, fica aqui a dúvida de quem teria sido este outro primeiro discípulo. O que se sabe é que André é nomeado realmente como o primeiro. Bem, no dia seguinte há um alvorecer, não é? Ou seja, a gente vai ver aqui que Pastorino refere de que os dois iniciais seguiram Jesus e, pelos costumes da época, eles dormiram na casa em que Jesus estaria, cearam, devem ter conversado, Jesus deve ter passado a noite com eles, explicando algumas coisas, o que seria mais do que perfeitamente natural. E no outro dia, no alvorecer, André vai em busca de Simão Pedro e diz: encontramos o Messias. E João diz: Messias é Cristo. Ou seja, o Messias é ungido, Christus. Tem o mesmo significado. Ou seja, André disse a Simão: encontramos o ungido, encontramos o prometido. E aí, André levou até Jesus e Jesus diz isso, né? Olha, sei de quem se trata, você é Simão, filho de Barjonas, ou Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, e você agora passará a ser chamado de Cefas, ou de Kefas, que significa Pedro, que significa pedra. Vamos lá então agora para as considerações de Pastorino, né? Bem, então a gente vai ver aí onde está achuriado de amarelo, né? Que se Jesus nasceu em 7 antes de Cristo, revendo as datas que a gente aqui já discutiu desde o primeiro momento, né? Do volume 1. Jesus então já devia estar com 35 anos, que Pastorino vai dizer, é uma idade legal, é uma idade juridicamente permitida para alguém exercer uma vida pública, civil e religiosamente. Então Jesus aparece no momento em que há a possibilidade dele realmente exercer esse ensino público. Daí a gente vai entender que provavelmente, até para atender essas questões da sua época, Jesus não tenha começado antes, né? Porque a gente aqui semana passada teve uma dúvida. Será que Jesus não teve antes desse período uma atividade? E a gente estava dizendo que provavelmente não, porque senão teria sido descrito. E aqui Pastorino, baseado então em Lucas e nas contas que já se fizeram abundantemente, Jesus teve que aguardar o momento em que seria legítimo ou poderia legitimar sua atividade pública. Então ele teria 35 anos e veio a ser crucificado com 38 anos. Então, para aquela época, Jesus não era mais um jovem, tá? Quando a gente fala apareceu um jovem galileu, na música que a gente gosta de cantar, a gente está cometendo um equívoco histórico, né? Jesus não era mais um jovem, é jovem para hoje. Mas a época dele, Jesus era um homem maduro, muito maduro, porque a perspectiva de vida na época de Jesus era muito baixa. Então ele era um homem maduro, bastante maduro,
para exercer essa sua tarefa. Então a gente pode dizer que Jesus estava em plena maturidade, não era ainda senil, claro que não, mas era bastante maduro. Seria hoje considerado um homem de meia idade, não é? Então Jesus tinha, para aquela época, em que a perspectiva de vida era em torno de 28 anos de idade, embora existissem pessoas com 80, 90, mas a perspectiva de vida era em torno de 28 anos de idade, era a média de vida daquela época. Portanto, ter 35 anos e morrer aos 38, mostra que Jesus era uma pessoa bastante madura, não é? Bastante amadurecida, já entrando numa época de uma meia-idade. Então, esses dois discípulos primeiros que Jesus aceita é que inaugura, como vocês estão vendo aí, o seu magistério na Palestina, não é? Então, a gente tem que entender que esses dois primeiros discípulos que Jesus aceita, e olha o que está dizendo Pastorino, segundo a narrativa evangélica, né? Quer dizer, a gente aqui está dentro de um ponto de vista de um evangelista. Pode não ter sido um fato histórico. Quer dizer, a constituição do discipulado de Jesus pode ter sido outra. Mas aqui, segundo os sinóticos e segundo João, foi a partir desses dois primeiros que Jesus dá conta do seu magistério, do seu ensino, do seu rabinato. Não é? E aí, o que é que Pastorino vem a dizer, né? Bem, ele vai considerar o ato, né, de renúncia de João, o ato da grandeza moral de João, do seu desenvolvimento intelecto-moral. Ou seja, João, ele abre mão dos seus discípulos, e aí Pastorino vai dizer, deveriam ser dois dos melhores, é a inferência que ele faz, para indicar esses dois a um mestre maior do que ele. Não é? E é neste ato de grandeza de João que esses dois vão ao encontro de Jesus. E eles vão ao encontro de Jesus porque Pastorino considera que eles imediatamente deixam João. Imediatamente. E vão em busca de Jesus, movido por uma força interna que está no texto. Achei muito interessante, né? A força interna deles. Mas também atraídos pela presença, pelo magnetismo do Cristo. Ou seja, há aí uma conjunção de fatores. E isso é interessante de notar, essa relação que Pastorino faz, porque efetivamente, tá, Jesus atraía eles irresistivelmente, mas também a força interna deles os impelia. Porque a atração de Jesus sempre foi irresistível, por se tratar de o maior espírito que já esteve sobre a terra. Mas em alguns havia uma força interna que repelia. Outros em que a força interna não funcionava. E outros em que era um arrasto de paixão, de entrega absolutamente avassaladora. Né? Então Jesus os atraiu irresistivelmente e eles foram. Qual é a importância disso para nós? No que consiste essa proposição de Pastorino? É de que, se nós estamos dentro do campo do estudo espiritual e do cristianismo, é preciso que nós nos sintamos atraídos irresistivelmente para Jesus. Senão, não estamos fazendo cristianismo. Estamos fazendo outra coisa. É preciso que este ser emblemático ele exerça sobre nós uma atração irresistível. Que ele nos suscite amor. Que ele nos suscite um estado emocional. Que a gente sinta, ao contactar com ele pela evocação, as fibras íntimas serem tocadas. Vamos adiante. E aí a gente tem, né, o surgimento da palavra Rabi, que é enunciado pelos discípulos, né?
E Pastorino escreve que Rabi ou eram algo dedicado aos doutores da lei, as pessoas que eram reconhecidas como doutores da lei, comumente eles eram atuantes nos templos, mas também, por uma questão de delicadeza, isso era dito para alguém que era mais sábio, alguém que era mais experiente. E é o caso porque se João era considerado uma espécie de mestre, a ponto de ser confundido com o Messias, a ponto de ser confundido com um dos maiores profetas entre os hebreus, que era Elias, o fato de João indicar um outro mestre mais elevado do que ele, levou, portanto, os discípulos a chamarem-no de Rabi, que é mestre. Bem, aí Pastorino faz o comentário sobre o narrador que era um deles. Já coloquei aqui minha dúvida. Acho que neste momento do início da tarefa de Jesus, quando ele ainda é desconhecido, João seria muito jovem. Quando Jesus estava em plena função, João tinha 16 para 17 anos. Então, nesse período, João deveria ter 14 para 15 anos. Não sei se ele tinha uma idade suficiente para ir atrás de Jesus. Além do mais, como João fazia parte da família de Jesus, provavelmente, ao saber de um rabinato como Jesus, ele teria ido atrás de Jesus. Já teria ido, desde logo. É bem provável que ele tenha ido inicialmente atrás de João, não é? Que era seu primo também. Mesmo que não fosse primo carnal, era primo por uma outra via, né? Sempre lembrando que na época de Jesus as famílias elas viviam muito juntas, elas tinham contato muito umas com as outras, com algum laço de parentesco, formavam grandes agrupamentos, né? Bem, já falamos sobre a hora décima, isso é 16 horas, portanto, Pastorino aqui nesse trecho diz que naquele dia eles foram para o lugar onde Jesus estava hospedado, ficou com ele durante a noite, né? Ficou hospedado com Jesus, ou na casa do próprio Cristo, Jesus, ou onde ele estava. Porque não era de bom tom uma pessoa que era chamada às 16 horas da tarde, não é? Fosse depois fosse cear e se hospedar para dormir em outro lugar. Então era de bom tom que a pessoa passasse a noite na casa de quem o convidava, não é? Bom, aqui Pastorino nesse parágrafo fala sobre essa numerologia, né? Do porquê da 10ª hora. O que é que isto significa, né? Bom, mas a gente vai chegar lá. Aqui Pastorino diz, quem eram esses dois, portanto? Quem eram essas duas pessoas? E aí ele vai falar de André, que é um nome tipicamente grego, muito comum. Olha só o que ele diz, na Galileia dos Gentios. Galileia dos Gentios. E aí é que está um outro elemento emblemático, né, na nossa consideração. Galileia dos Gentios. Por que Galileia dos Gentios? Alguns estudiosos pegam o prefixo Gali para fazer uma articulação, para buscar uma conexão com as Gálias, indicando que numa das primeiras diásporas que houve das tribos de Israel, parte delas foram para a região das chamadas Gálias, não é? E ali ficaram durante um tempo até que foram novamente reunidas. Daí que as características desta região da Galileia, dos gentios, por isso era chamada de gentios, não guardava mais tantas características dos judeus que não foram para outras terras. Porque
há uma probabilidade de que, ao irem parte das tribos, talvez da tribo de Davi, para esta região, porque Jesus era da tribo de Davi, José era da tribo de Davi, mas na diáspora uma parte pode ter se deslocado para uma região do Mediterrâneo onde está situada a França, a Itália, ali tudo era a região das Gálias, né? Atravessado o Mediterrâneo na diáspora e ali ter feito mistura genética com outros povos. Daí que querer caracterizar Jesus como um judeu típico, pequenininho, baixinho, etc, 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 será tão inexato quanto considerar um nórdico, tá? Jesus provavelmente não foi um nórdico, mas também não foi um judeu atarracado, baixinho, pequeno, com nariz grande. Ele deve ter tido características místicas, porque se os galileus eram considerados gentios, embora pertencentes às tribos de Israel, é porque provavelmente em alguns costumes e em muitas das aparências, por miscigenação racial, que deve ter ocorrido, eles já não pareciam tanto como os hebreus, pareciam mais com os gentios. Quem eram os gentios? Eram os romanos. Eram gente de outra raça. Não é por isso que eles ficavam ali afastados, né? A gente vai ver muito isso. São gentios. E isso de gentil para o judeu significava gentinha. A gente pode até se apropriar, porque é o desprezo pelos gentios. É uma gentinha. Eles não são judeus realmente, de raça como nós. Provavelmente devido a essa mistura linguística, devido a essa permeabilidade, aqui está André, um dos primeiros discípulos de Jesus, né? Nomeadamente um dos primeiros de Jesus, o outro não sabemos quem é, deve ser João, mas pode não ser, se chamava por um nome que era grego. Da mesma forma que, ao se dizer Simão, estava se helenizando o hebraico Shimon, que significa Yahvé ouviu. Para André, ele vai dizer mais tarde que é homem, que é andros, né? Quer dizer, André vem de andros, que significa homem. Então a gente tem Shimon, que significa Yahvé ouviu. Eu não sei se é ouviu Yahvé ou se foi Yahvé quem o ouviu. A ordem que Pastorino coloca aqui é Yahvé ouviu a esse homem, ou ouviu a Shimon, que é Simão Bar Jonas. Jonas é um diminutivo agregado ou helenizado de Yohanan, ou Johan, Jonas, portanto. Simão Bar Jonas, como é citado no Evangelho, é uma forma helênica de Shimon, filho de Yohanan. Portanto, tudo indica que a utilização do que se pode chamar de uma fala gentia, como a dos gregos, ou coisa que o valha, era comum na Galiléia dos gentios. André e seu irmão eram naturais de Betsaida, Júlia, a nordeste do Lago Tiberíades. Portanto, a gente vai ver que eles eram pescadores, viviam ali pela região do Tiberíades. Depois a gente vai ver a narrativa, né, de que Pedro morava em Cafarnaum, onde Jesus se hospedava costumeiramente e aonde até Jesus fez a cura do famoso paralítico de Cafarnaum. Então, aqui volta Pastorino a dizer que os dois iniciais foram André e João, depois veio Simão Bar Jonas ou Pedro, né? Bem, aí, de acordo com essas narrativas, eu vou pular aqui porque é uma série de discussões textuais que para nós aqui não interessa, naturalmente, né? Não faz sentido, porque a gente não é exegeta, não é filólogo do Evangelho, não somos, mas então vamos para outra parte mais substancial. É interessante notar que Pastorino se preocupa em dar uma cronologia aos fatos, tá?
É disso que ele considera a emergência, a emersão, o surgimento do rabinato de Jesus, da sua tarefa messiânica. O primeiro momento está lá em João, no próprio João, capítulo 1, versículos 19 a 28, que é aquele que eu falei, é quando vão até João, o batizador, para lhe perguntarem se ele era o Messias, se ele era o ungido, se ele era Elias, se ele era um dos profetas. Ele disse que não, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, porque eu não sou digno de atar ou de atar as sandálias, a correia das suas sandálias. Eu apenas sou aquele que limpo a eira para que ele venha dar a sua passagem. Então, esse primeiro momento da cronologia da emersão de Jesus como Messias começa por esse trecho de João. Mas Pastorino diz que há um dia seguinte, conforme a narração de João, em que Jesus é apresentado a esses 2 discípulos, né? No dia seguinte, a adesão de André e João a Jesus, né? Quer dizer, eles realmente aderem. Depois, no terceiro dia, o encontro com Simão Pedro. No 4º dia, Jesus volta para a Galiléia, que será o próximo capítulo, e as bodas de Caná, não é? Que a gente vai ver no 7º dia, que é o primeiro grande momento em que Jesus faz um milagre, né? As bodas de Caná, elas são simbólicas porque representa ali naquele momento a transformação da água, que é matéria, em vinho, que é espírito, né? Kardec utiliza a vinheira como sendo a parreira da vinheira como sendo o desenho referente ao espírito, que é o fundamento da nossa doutrina, enquanto que a água é matéria. Então, ali nas bodas de Caná, as bodas não são as bodas são o casamento, a união de Jesus com a humanidade por meio da transformação da matéria em espírito, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Vamos lá. Olha só, ele volta aqui novamente ao anúncio de André a Pedro, seu irmão, né? Encontramos o Messias. O que é que a gente entende por isso? Tá? Que Pedro provavelmente estava esperando por Jesus, ou por um Messias, ou por alguém. Ele estava à espera, porque senão o irmão não iria lá para chamar a Pedro, né, e anunciar isso. Se ele se dirige até Pedro para dizer encontramos o Messias, é porque Pedro deveria ter, embora tratando das questões dos seus negócios de pesca, deve ter conversado com ele, né? Tudo indica, olha, eu também estou à busca, mas não encontrei. Quando você encontrar, você que está buscando, que segue a João Batista, o batizador, me informe, porque nesse momento eu irei em busca desse Messias, né? Então é interessante a gente notar esses detalhes, porque bem dá para a gente a noção de qual era a disposição ali existente, né? Será que Pedro, o Espírito que encarnou como Pedro, estava esperando Jesus? Provavelmente, mas ele estava esperando um outro Messias. Foi a afirmativa de João, o batizador, quem deu a André a segurança para informar isso ao próprio irmão. E aí a gente tem, não é, a discussão de Pastorino sobre Messias, que significa Mashiach, e é empregado somente 2 vezes em todo o Novo Testamento, e somente por João, o evangelista. E aí Messias é traduzido por Cristo. Então Messias é uma palavra que vem do hebraico Mashiach, e aí vem depois traduzido para o grego como Christos, ou seja, o ungido, o unido. Aí está, neste parágrafo, que vocês devem estar vendo aí, né? O verbo mosha, que significa ungir, não é?
Depois vem o adjetivo, o adjetivo e substantivo ungido, que horas funciona como substantivo, horas funciona como adjetivo. Então, se eu digo fulano é um ungido, ele é um substantivo. Mas se eu chamo Jesus o ungido, já é adjetivo, né? E aí o ungido para uma missão é o Messias. Portanto, a gente tem aqui o que a gente pode entender por Messias, por ungido, por Cristos. É aquele que é impregnado de divindade. Impregnado. É como se todos os tecidos daquele ser estivessem embebido de Deus. Não é Deus. Tá bom, gente? Nós espíritas não temos como fazer essa confusão. Isto outros podem fazer. Comumente os evangélicos não fazem. Quem faz mais são os católicos, né, dentro do cristianismo. Então, aqui Pastorinho está dizendo divindade, quer dizer, Jesus tinha um estado divino. Por que divino? Porque é de uma superioridade tal que não é mais nem das patentes espirituais mais elevadas, como arcangelical, como seráfica, como trono. Não. Como as dominações. Não. Aqui estamos no plano de uma divindade, ou seja, de uma unção, de aquele corpo espiritual, aquele ser espiritual está embebido da vontade de Deus. Por isso que ele é ungido. Ele é ungido por Deus porque a presença de Deus se derrama por ele como se fosse um óleo. Só que não passa pela superfície e vai embora como o óleo faz. Penetra, está interpenetrado. Olha aqui, células todas estão permeadas da divindade, ou seja, de um fluxo de pensamentos, de ação pela lei e pela vontade divina, de submissão completa à vontade de Deus. Bem, agora nós temos, né, a palavra, né, dirigida a Simão Bar-Jonas. Também é muito interessante, porque a gente fica imaginando a cena, né? Ou seja, quando Simão chega à presença daquele que o irmão diz que é o Messias, olha só, Jesus olha para ele com a mesma penetração. Vocês imaginam que cena mais linda, né? A pessoa chega na frente de Jesus e fica olhando para ele, e aí Jesus com aquele olhar penetrante, calmo, não é? Vasculhando os arcanos de Pedro. Imagine que sensação. Nossa, é ao mesmo tempo fascinante, ao mesmo tempo assustadora, né? Sentir aquela presença entrando em você, né? E aí, Jesus brinca com Simão Bar-Jonas, tá? Brinca no sentido sério, brinca quase como uma ironia, né? Ele usa uma ironia. É muito interessante perceber isso, tá, gente? Porque ele não preservou o nome de Simão Pedro como nos demais. Praticamente nos demais. Todos. Em Simão ele faz uma troca, né? Ele então diz, sim, você é Simão, filho de Jonas. Muito bem. Mas para mim você vai ser Quefas, ou a pedra, ou Pedro. E Jesus utiliza isso num tom de ironia, de uma brincadeira. Entendo, brincadeira que eu estou falando não é brincadeira como a gente brinca irresponsavelmente. É num tom de familiaridade, de proximidade. Não, para mim você é Quefas. Não vou te chamar de Simão Bar-Jonas. Você é Quefas. Você é Pedro. Você é uma pedra. Não é? Isso é lindo, isso é adorável, né? Pedra, rocha. Você é uma pedra, você é uma rocha. Então, o que é que acontece, tá? O problema é que, a gente vai ver aqui mais abaixo, que Pedro é a paixão pura
do impulso, da emoção, da não racionalidade. Tá? Vamos chegar lá. Bem, aí Pastorino vai começar a entrar num corte muito mais profundo dos textos, tá? Num terceiro nível. Ele diz que 30 é uma numerologia simbólica que dá conta, isso é na numerologia simbólica, né? Não está dentro do escopo espirítico, tá bom? Então isso pertence a outras áreas de conhecimento. É considerado como um completo desenvolvimento da personalidade, porque é 3 vezes 10. 10 é um número que sempre indica unidade. E 3 são os níveis de consciência da pessoa encarnada. Então, 3 vezes 10 significa o completamento da unidade do sujeito encarnado. O completo desenvolvimento da personalidade. É por isso que a gente vê que a idade de 30 anos é uma idade tão importante, é um dos marcos, né? É uma das pedras de milha do desenvolvimento do sujeito. Inclusive, no campo da psicologia do desenvolvimento humano. Então, o que é que acontece? Quando Jesus aparece como essa personalidade completa, desenvolvida, há uma troca entre a personalidade, que é João o Batista, né? João Batista é o indivíduo completo no desenvolvimento da sua personalidade, mas ainda é personalidade. Por isso que ele não é filho do homem, ele é filho de mulher, porque ele ainda tem processos ligados aos karmas da personalidade. Lembrando que quando ele é degolado, como João Batista, e a nossa hipótese de trabalho aqui, né, pelo que depreendemos pelos textos que a gente aqui já trouxe, ele vai se tornar Francisco de Assis. Como Francisco de Assis, ele ainda sofre. E não sofre pouco, sofre muito, tá? Então, isso é um indicativo de que João, o Batista, ele tem relações com a terra. Por isso que eu arrisco também a dizer que é ele, entre os maiores nascidos de mulher, ou seja, aqueles que ainda têm relações com a crosta terrestre, e ele é o maior de todos. Daí, para mim, ele é o nosso mensageiro, o nosso advogado, o nosso consolador prometido, ele é o Espírito Verdade, ou Espírito da Verdade, né? Como se queira. Bem, o fato é que, do ponto de vista daquela cena em que João passa o cetro da maestria para Jesus, frente aos seus 2 discípulos, é o momento em que a personalidade reconhece que precisa passar para um outro nível de consciência, que é o nível da individualidade. E é esta a condição de Jesus. Jesus não é mais movido pela personalidade. Ele é movido pela individualidade, que é um outro nível de consciência. Não é? O nosso caminho aqui ainda é muito ligado à personalidade. Por isso que nós sofremos como Rui, como Conceição, como Ana Cristina, como Da Luz, como Antônio Carlos. A gente sofre como personalidade porque a gente tem karmas advindos de outras personalidades. Mas a individualidade, ela já se liberou do karma, porque ela já vive, mesmo vindo a sofrer na Terra, tarefas de uma outra natureza, que são tarefas missionárias, como Jesus veio exercer. Por isso que o reino dos céus é o reino das individualidades. Por isso que João, no dia que entrar no reino dos céus, será o menor dentre todos aqueles que lá já estão. É o que Jesus disse, né? Quer dizer, mostrando que João era um indivíduo com a personalidade altamente desenvolvida, né? Pelo menos um aspecto da relação com a verdade, embora no campo da misericórdia, da compaixão, que é próprio da individualidade, ele fosse bastante frágil, porque ele não tolerava o erro, né? Essa característica de João, já discutimos isso aqui bastante.
Então, o intelecto, a personalidade iluminada de João, vê a hora de transferir para Jesus, que tem um grau evolutivo muito maior, né? Que é a da individualidade. Ele dá esses discípulos para que, no nível da individualidade, os seus discípulos continuem o aprendizado, né? Mas aí vem, né, a questão de onde moras. Olha aqui embaixo, vocês estão acompanhando, né? Eu estou vendo que algumas pessoas parecem que estão com o texto, estão acompanhando. Todo mundo está me acompanhando aqui, né? Onde moras? Bem, se isso fosse feito, essa pergunta fosse feita para João, e é feita para nós, onde é que mora a personalidade? O intelecto, que é a personalidade, mora aqui, né? Na nossa cerebração. Né? A personalidade e o intelecto são jungidos. Né? O intelecto se reconhece. Eu me reconheço como Rui. Eu me reconheço como essa personalidade. O reconhecimento da individualidade se dá no outro nível. Né? Mas então Jesus, ao tentar responder aos seus discípulos, diz aqui, né? Olha aqui, estamos nesse parágrafo aqui, tá, gente? Quem quiser pode ler. Eu achuriei, pintei aqui de amarelinho para vocês acompanharem o meu raciocínio. Espero que todo mundo esteja acompanhando. Não tenha gente cochilando. Vamos lá. Então, quando a pergunta é feita para a individualidade não responde eu moro aqui ou eu moro ali, porque a individualidade não tem uma moradia restrita, não é? A individualidade, ela vive uma experiência. É por isso que Jesus diz, vinde e veja. Olha que coisa linda. Olha a resposta. Vinde e veja. Eu não posso lhe dizer isto porque não se trata na individualidade de uma experiência cerebrativa, cognitiva, direta, escrita em livros, escrita em linhas. A individualidade, ela vai atuar, ou melhor, ela vai estuar. Vai ser um estuário, né? Vai ser um jorro. Vai ser um processo de luz caminhante, né? Que é isso que Jesus foi. Uma luz caminhante, né? Um amor, uma compaixão caminhante. E, novamente, precisamos separar as coisas. Compaixão, gente, não é leseira afetiva. Todo mundo acha que compaixão é tá certo, tadinho, para ali, tadinho, tadinho ali, tadinho. Não, compaixão não é isso. Tá? Compaixão é uma compreensão da dor humana, da dor do outro e, a depender da disposição do outro, o dar, o auxílio, a compreensão para que ele se levante. Para quem não merece compaixão, Jesus não tem. Pergunta, como Rui Diamantino? Vide os fariseus. Jesus não tinha compaixão deles. Por quê? Porque eles não mereciam compaixão. E por que eles não mereciam compaixão? Porque Jesus disse, vós sabeis disso tudo. Entretanto, vos comportais como hienas, como lobos. Roubais o dinheiro das viúvas. E tudo, Jesus diz, vocês são hipócritas. São hipócritas, a gente viu aqui semana passada, é péssimo ator. Vocês são péssimos atores, vocês fingem. E vocês sabem o que é o cerne do ensino. Porque fingem. Não é? Mas para aquela pessoa que está na condição de miséria moral, do sofrimento, do aturdimento, aí ele é todo amor, todo compaixão. Mas é uma coisa derramada, é uma coisa efeminada? Não. É uma coisa austera, amorosa, que não deixa o outro ficar no lugar de coitado. Não é? A compaixão não coloca o outro no lugar de coitado. A compaixão leva o outro a se levantar. Então, quando a mulher pecadora invade o lar do fariseu e chora pedindo perdão pelos seus pecados e lava os pés do Cristo com lágrimas, enxuga com os cabelos depois
passa o perfume de nardo retirado de um alabastro caríssimo para ungir os pés do Cristo, ele é cheio de compaixão. E quando percebe que a plateia vai olhar esta cena como uma cena de indecência, ele aí fala para o próprio dono da casa: mas eu entrei aqui, você não me deu o ósculo de cumprimento, da etiqueta, da educação que é devida a um mestre. Me sentei à mesa e nada parecia acontecer. Entretanto, esta mulher, considerada como perdida, aqui entra e pede perdão dos seus pecados. Então, mulher, teus pecados estão perdoados. Esse é o ato da compaixão. Esse é o ato da compaixão. Então veja, Jesus não teve compaixão com o deslize do fariseu. Senão ele não teria dito nada, né? Que é aquela coisa que a gente acha que é compaixão. Oh, coitadinho, ele se esqueceu. Você não me cumprimentou. Certo? Você não me cumprimentou. Ou seja, você não me respeitou. Você, em verdade, e Marconi discutiu isso aqui muito bem numa das apresentações dele, você não me respeitou como mestre. Você me chama, mas você não me respeita. Senão você teria dado o ósculo da boa recepção. Você teria chamado seus escravos para me lavar os pés. Não chamou. Foi essa mulher quem o fez. Então Jesus não teve compaixão daquele fariseu que aparentemente o desejava na casa, mas Jesus botou ele em xeque. Você não me quer aqui. Entendem como é a compaixão? Certo? Tem nada a ver com essa coisa derramada, essa voz melíflua, que o povo espírita adora, né? A pessoa maravilhosa quando parece com Chico Xavier com aquela voz. Não tem nada a ver. Chico é Chico, é o jeito dele ser. Mas Jesus não era como Chico. E Jesus não era 10 vezes mais doce que Chico. Como São Francisco também não. Todo mundo pensa que São Francisco era um sujeito frouxo, que só vivia olhando as rosas e chorando. Nada disso. Ele é uma eremita. Eu digo isso sempre, para que a gente desmonte essas caricaturas que a gente tem de bondade, né? De compaixão. Não tem nada a ver com nada, tá bom? Mas depois a gente discute isso. Então, Jesus, por isso diz: vinde e vede, porque vocês só vão saber o que eu sou, não é na minha casa, mas convivendo comigo, né? E é claro, quando ele assume seu messianato, quer dizer, quando ele deixa a casa de Nazaré, ou outro lugar que ele possa ter vivido, tudo indica que a última vez foi em Nazaré, porque depois ele, começado seu messianato, volta para Nazaré e é expulso de Nazaré. Na hora que vão jogá-lo do precipício, ele, desaparece. Né? A cena que tem é essa. Quando vão jogar pedras, atirá-lo do precipício, ele desaparece, vai embora. E não volta mais a Nazaré. Mas, provavelmente, nesse período ele vivia em Nazaré. Tá. Se nesse momento ele levou os discípulos até lá, esses 2 primeiros, estava ali perto, ou, como disse, numa casa em que ele estava hospedado, não importa, porque isso a gente se apegar à letra. O que importa é que, para essa condição da experiência com a individualidade, ele disse: vinde e vede. E o mais interessante, ele não disse: venham viver comigo. Por quê? Porque eles sabiam que aqueles discípulos que o seguiriam eram mais filhos de mulher do que o próprio João Batista. Eram espíritos endividados. Eram espíritos que tinham muito caminho a seguir. Por isso que a gente também precisa desmontar essa ideia de que esses discípulos que seguiram Jesus eram espíritos altamente iluminados. Não! Eles devem ter sido espíritos ligados a Jesus. Com certeza. Jesus os escolheu para a tarefa sim, porque ele não vai improvisar. Mas esses espíritos eram luminares de alta monta? Não. Não, porque eles mostram defeitos humanos como nós temos, gente. Só é a gente olhar com olhos de ver, sem esse mito, né? Essa mística. Eles aprenderam, e Pastorinho diz aqui, eles aprenderam com muita dureza a servir realmente a Jesus.
Basta ver, e isso eu disse semana passada, que na crucificação de Jesus, todo mundo foi covarde. Exceção feita a Judas, que ficou desesperado, sem saber o que fazer, e João, que era um menino, que foi ficar com a tia. Né? E as mulheres. As mais corajosas foram as mulheres. As mulheres não saíram de perto de Jesus, uma coisa extraordinária. Nenhuma delas. Não saíram de perto de Jesus, foram até a cruz, ficaram lá. E João, que era um menino. Né? Mas os outros foram se esconder em Betânia. Saíram correndo e foram para 12,5 quilômetros de distância. Para a casa de Marta e Maria. A casa de Lázaro. Ficaram lá escondidos. Com medo. Covardes. Um bando de covardes, Pedro inclusive. E Jesus advertiu. É isso que a gente tem que ler. Não adianta adulcorar, botar pílula dourada. Essa é a realidade. Isso os torna menores? Não. Isso mostra que nós podemos fazer um esforço para nos aproximar deles. Que somos humanos, eles também o foram. E que a gente tem que buscar fazer isto. Porque qual é a grandeza dessas criaturas? É que depois, quando eles caem em si do que realmente deveriam realizar, isto só na ausência de Jesus eles que vão se dar conta, eles vão ser mártires. Aí sim a gente vê a grandeza de alma. A gente vê o ato heróico. E se agrega um deles, um que nem fazia parte, que é Paulo. Que mais do que ninguém, mais do que todos eles, vai realmente batalhar para que, né, a mensagem de Jesus permaneça, inclusive com uma versão mais profunda, não apenas narrativa, mas teológica, que é isso que Paulo faz. Pega o ensino de Jesus e a partir dali interpreta para dar uma consistência teológica, preparando para o futuro cristianismo institucionalizado. Bem, então essa hora décima, o número 10, exprime o início da atividade exterior. 9 etapas, ou os 9 primeiros arcanos, é o desenvolvimento do homem interno. Então, quando Jesus chega para a hora décima e chama os seus discípulos, é porque ali estava o início da atividade exterior. Essa é uma interpretação numerológica, simbológica, que faz Pastorino acerca dos discípulos que estão seguindo Jesus a individualidade. Então, olha só o que ele diz. Não foi para ele mesmo que o evoluído viveu as etapas do conhecimento profundo e triunfou de uma série de provações. Então é por isso que a gente vê a questão das tentações. É por isso que a gente vê aquele período em que Jesus, né, é batizado, depois é tentado, quer dizer, há ainda uma necessidade, uma etapa de afirmação definitiva da individualidade. Não é que Jesus não fosse o Cristo, era, mas há provas que se precisa passar, porque aqui Pastorino considera que é um processo iniciático, tá? É uma iniciática. Jesus vem ao mundo numa missão, mas também vem numa iniciática, provavelmente ligada à grande fraternidade cósmica. Esta não é uma linguagem espirítica, tá? Isso não está no Livro dos Espíritos. Isso é uma concepção do cristianismo esotérico, tá bom? Bem, então, uma vez atingido o ápice, depois que as tentações são superadas, ele vai precisar ensinar, levar outros pelo mesmo caminho. Então, quando Jesus está com a individualidade infirmada, quando ele está ungido, que todas as células do seu corpo são pervadidas por essa ligação com a divindade ativada, completamente ativada, que se dá ali naquele batismo, né? Ele aí está na hora de ensinar aos outros o caminho, né? E aqui está. É interessante que Pastorino aqui pega o nome de Pedro, ou de Shimon, ou de Cefas, né? Para colocar uma questão muito interessante e que também nos interessa. Né? Se André, ele diz aqui, tá? André representa exatamente um homem, porque André é andros, que significa homem. Né? O segundo
que era ele mesmo, João, é omitido. O terceiro é Simão, ou aquele que Yahvé ouviu. Ou seja, podemos aqui entender que Pedro esperava ou chamava pelo Messias, e Messias, a gente já viu aqui o estudo pastorino mostrando que o tetragrama sagrado YHWH é o tetragrama sagrado referente a Yahvé. E a tese de Pastorino é que Yahvé é o próprio Jesus. Tá? Então, Yahvé ouviu, provavelmente está se referindo a Yahvé, o Cristo, ouviu o pedido de Simão e Simão foi levado até ele, né? Mas olha aqui, Pedro, que é o nome que Jesus dá a Simão Bar-Jonas, representa aqueles que interpretam as escrituras à letra, levados pela emoção. Certo? Ou seja, Pedro é impulso, Pedro é paixão, Pedro é fazer qualquer coisa. No momento em que Jesus está sendo preso, o que é que Pedro faz? Puxa a espada e aí arranca a orelha de Malco. Jesus então adverte, não faças isso. E aí pega a orelha de Malco, cola de novo. Acho, se não me engano, é o último, entre aspas, milagre que Jesus faz, é colar a orelha do seu ofensor, né? Ele não foi ofensor, ele estava cumprindo regras, ele não sabia quem era Jesus, achava que era um incendiário, que era um rebelde, enfim, um revoltoso. Mas daquele que era o seu adversário naquele momento. Então, Pedro representa essas pessoas que não usam da racionalidade para entender a profundeza de Jesus. Quando a gente fala dessa questão de ter amor e paixão pelo Cristo, não é uma paixão enceguecida, não é uma paixão louca, como Pedro parece ter tido. Não é? Se trata de uma paixão por uma intensidade, por a gente sentir que falar do Cristo mexe com as nossas fibras, como uma força viva, não como uma figura que está lá distante no altar ou na nossa idealização, mas como algo que é da nossa vida, com quem nós temos um compromisso, com quem nós temos uma ligação, porque ele faz parte da nossa vida. A nossa razão de ser, de estar no mundo é por ele. E a nossa razão de ser, de estar atuando no cristianismo é por ele. Para que a sua mensagem vivifique na gente e também possa ser reproduzida, informada a demais pessoas. Né? Mas vamos ver aqui. Olha só o que Pastorino considera. Pedro, movido por essa emoção, de imediato adere à individualidade. Mas lhe falta a intelectualidade e o domínio das emoções. Esse é o problema de Pedro. E esse é o nosso problema. É isso que gera o fanatismo. É isso que gera a mitologia. É a gente não poder tentar entender de forma racional, né? Com base na razão, não é racionalização, que é um ato perverso. São duas categorias distintas na psicologia. Uma coisa é racionalização, outra é racionalidade. A racionalidade é requerida para que a gente possa fazer os devidos julgamentos, as devidas análises. A racionalidade pode se enganar? Pode. Ela pode se enganar. Mas o que é a racionalização? A racionalização é uma utilização da razão, do raciocínio, para escamotear a verdade. Então a racionalidade, ela busca a verdade. A racionalização, ela escamoteia a verdade. Por isso que a racionalização está presente nas pessoas perversas, enquanto que a racionalidade está presente nas pessoas não perversas. O que é que Kardec nos ensina? A racionalidade na fé. O que é que a Inquisição representa? A racionalização da fé. Deu para entender essa distinção? Bem clara. Kardec representa a racionalidade na fé.
A Inquisição representa o quê? A racionalização da fé. Ou seja, na Inquisição se utilizou um truque para cometer assassinato. Na doutrina espírita, nós utilizamos a razão para entender ou para buscar a verdade. Não é? Então, o que é que acontece? Olha só que Pastorino está dizendo, não sou eu, é Pastorino. Ele adere à individualidade por falta de domínio das emoções e de intelectualismo, que Pedro era uma pedra bruta, não é à toa que Jesus o chama de Cefas, né? Ele passou por muitas provas, nem sempre saindo vencedor. Quem está dizendo que isso é Pastorino, gente? Não sou eu. Lembra que eu disse semana passada? Mas não foi só Pedro, gente. Foi todo mundo, praticamente. Todo mundo. O próprio Paulo, inclusive. Por quê? Porque eles eram humanos. Eram seres humanos fragilizados, frágeis. Embora com qualidades que eu, por exemplo, não tenho. Tá? Talvez alguns de vocês tenham. Eu não tenho. Mas eram frágeis. No entanto, olha aqui, em vista do desenvolvimento emocional, ou seja, em vista dessa disponibilidade emocional, ele vai dirigir o colégio apostólico porque ele está no raio da devoção. Isso aqui é cristianismo esotérico, não é espiritismo. Os esoteristas dizem que a gente vive, né, ligado a diversos raios divinos. O de Pedro, por esta paixão intensa, ela é considerada uma disponibilidade, eu não chamaria de desenvolvimento, uma disponibilidade emocional para seguir o Cristo de qualquer jeito, embora sem pensar muito bem, embora sem entender muito bem daquilo que se passava. Só mais tarde, quando ele se acomoda, ele envelhece, sofre mais, é que ele vai procurar entender. Mesmo assim, olha a briga que Paulo tinha com ele. Paulo brigava com Pedro. Pelas indecisões de Pedro, pela sua fraqueza, pela sua dubiedade. Né? E Paulo dizia, você é igual a madeira boiando na água. Era assim que Paulo chamava Pedro. Não é? Precisamos nos confrontar, vamos até os gentios. Paulo metia bronca no colégio, ou no agrupamento que ficou na Palestina. Porque ele dizia, se vocês ficarem na Palestina, vocês vão ser destruídos, a mensagem do mestre não vai adiante. E ele, que era um judeu, um hebreu, um sujeito de alta linhagem, o que é que ele faz? Ele vai para os gentios. Fazer exatamente o que os outros não faziam. Só depois Tiago Maior foi para a Espanha, morreu lá martirizado. Aí João foi para a Grécia e tal, mas inicialmente ficou todo mundo ali juntinho, com medo, covardes, amedrontados. E Paulo meteu uma bomba em Jerusalém, no povo de Jerusalém, tá? Então a gente vê que tinha brigas humanas, tá, gente? Não era coisa cordata, gentil, não. Eram brigas humanas, mas brigas por amor a Jesus, pelo amor à causa, tá? Bem, então, Pedro representa o raio da devoção dirigido por Jesus. Por isso que ele é a devoção, né? Ser devotado ao Cristo, devoto do Cristo. E finalmente ele encerra o texto fazendo um cotejo entre Cristo interno, a parte espiritual impregnada da divindade, e o Cristo cósmico, da qual a parte material é apenas a contraparte, a condensação na materialização. Bem, eu vou me permitir aqui, tá, dizer o seguinte, eu não entendo assim, tá, respeitando o Pastorino, mas eu acredito o seguinte, o que eu penso, o que eu entendo, o Cristo interno é a nossa ressonância com o Cristo que nos dirige, que é o nosso pastor. O Cristo interno representa a molécula divina onde convibra a nossa filiação a Deus. Em nós ainda está ou amortecido, na grande parte da humanidade, ou está latente, quer dizer, um pouco mais desperto, naqueles que estão, de alguma sorte, buscando, não é? Seguir o caminho do Cristo, e
potente naqueles que já estão, como Francisco de Assis, colocando esse Cristo em ação, embora ainda com alguma ou outra dificuldade. E temos o Cristo pleno, que era Jesus. Então, Jesus era um Cristo que do interno já irradiava a sua divindade, portanto, ele já era um Cristo ativo, não potente, não latente, não em desenvolvimento. Ativo. E claro, porque ele se encarrega de uma comunidade maior do que a nossa, ou de todo um planeta como o nosso, ele é um Cristo cósmico, ou seja, um Cristo mais total, mais amplo, que é o que eu concebo, tá? É o que eu entendo. Então, Cristo interno, todos nós temos. Cristo cósmico, nem todos o são. Para nós sermos Cristo cósmico, eu estou dizendo como eu penso, nós teríamos que levar o nosso Cristo interno a um estado tal de atuação que, expandindo-se em direção a toda a humanidade como filho do homem, a gente se torna Cristo cósmico, que é o nosso destino. Por enquanto, o nosso Cristo interno está lá abafadinho pela nossa personalidade, pelas nossas personalidades, está lá, né? Todo trancado, em alguns nem dá sinal de vida, mas está lá, na molécula, no Atman, tá? E o Cristo interno é a nossa certidão de nascimento de Deus, né? Se a gente puder entender assim. Bem, me desculpem os déficits, tá? Se eu não conseguir ser claro na exposição do texto pastorino, né? Que tem muita coisa, mas são meus déficits. E agradeço a atenção de vocês até o momento, tá? Paciência de me ouvirem e estou aberto para questões que vocês queiram fazer e, claro, eu também possa responder. Então, a famosa pergunta: alguém, ninguém, todo mundo, quem? Ninguém? Ninguém. Oi, Armênia. Vamos lá, querida. Um instantinho só. Pronto, Armênia, está aberto o microfone. Oi, Armênia? Eu abri... Um instantinho só, deixa eu abrir o microfone para você, peraí. Veja aí. Peraí. Eu acho que você está fechando, Armênia, seu microfone. Rui, tá me ouvindo? Vale. Pronto, É Zé, ok. não é Armênia não, é porque eu tô com a conexão de Armênia sem Só que não querer aqui, eu estamos te conectei, ouvindo. né? Peraí. A gente não está te ouvindo, Armênia, por algum motivo. Ai, peraí. Peraí. Ai, meu Deus. Faço questão de abrir esse microfone. Meu Deus. Pronto, fala aí, Armênia. Rui, você tá me ouvindo? Não está chegando o som aqui, querida. Não está chegando o som. Não chega. Não está chegando. Está aberto o microfone aqui pelo software, mas seu microfone deve estar completamente baixo, sem volume. Veja se você consegue aumentar o volume do seu microfone aí. Não. Faça o seguinte, você sabe utilizar o chat. Veja que tem um chat. Você aí faz a pergunta pelo chat. Certo? Porque provavelmente ela saiu aqui. Provavelmente alguma coisa da conexão. Ok, vamos lá, Nayane. Que pena. É um prazer ter a Armênia aqui de volta, né? Nayane? Gente, eu tô abrindo. Fala. Boa noite. Boa noite. Peraí. Um instantinho só. Não, gente.
Não, não. Fale aí, Nayane. Nayane, Boa fale aí. noite. Sou eu Oi, aqui, estou com o sistema falando. de alto-falante. Peraí, peraí. Fui eu que errei. Fale aí, Nayane. Boa noite. Peraí, peraí. Meu Deus do céu. Fale aí, Nayane, por favor. Boa noite. Está me ouvindo? Gente, aqui eu não tô. Você tá conseguindo ouvir, Simval? Nayane? Eu não tô conseguindo. O que é que houve? Fale aí, Nayane, agora. Boa noite. Ah, agora. Ô, gente, quem puder chama a Agora, Armênia de volta. Foi um problema meu aqui no sistema de som. Deu uma ziguezira, né? Vê se consegue quem chamar. estava falando no lugar de Armênia? Quem Não, estava pode. falando no lugar de Armênia foi Zé. Foi Zé, parece. Eu vi ele falando. Tá bom, vamos lá com sua pergunta então. Vamos lá, Nayane? É, Hum, não é bem uma pergunta, não. É uma colocação em relação ao nome de Pedro, né? hum, Que você falou que era, como é que se disse? De Simão, né? uhum, De Simão, que na verdade é do Shemá. Aí dentro da cultura hebraica, existia um significado muito forte em relação ao nome, né? Que apresentava, na verdade, a identidade individual daquela pessoa que ia reencarnar, ou então, no caso de Jesus, que já foi uma missão. Então, Pedro seria o significado da palavra, digamos assim, o ouvinte, né? Aquele que ouve o Shema. E esse Shema não seria, na verdade, o chamado de Deus, digamos, as duas coisas que os judeus pregavam no Shema, que era amar a Deus, né? Sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como foi o que Jesus veio fazer por nós, né? Veio sim, lembrar, na verdade, né? sim, Era essa a colocação que eu queria fazer. A importância da questão do nome, né? De cada discípulo, porque eu acho que se João, foi João ou foi Mateus, me perdi agora, colocou o nome de cada um desses apóstolos, porque tem importância, né? sim, Verdadeira de cada nome. sim, A importância que os judeus davam, o significado de cada nome. Assim sim. como João Batista tinha o nome dele, né? Significado. A Uhum, questão da missão, né? Que está impregnada no nome. uhum, E eu queria falar também em relação a. Quando você falou da compaixão de Jesus, que já teve uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro muito bem mais, que é muita coisa na Bíblia, em que Jesus profetiza sobre Betsaida, Corazim, acho que é em Cafarnaum, né? Que são as três cidades que Jesus mais fez os milagres dele, na verdade, toda a mortalidade, e na verdade ele que estava agindo totalmente contra os ensinamentos dele. Aí ele falou que não haveria mais compaixão, haveria compaixão maior entre Sodoma e Gomorra do que essas três cidades, que na verdade eu acho que eu entendi que receberam o conhecimento espiritual, entendeu? E uhum, ainda assim estavam errando, como era o caso dos fariseus. uhum. Era isso que eu queria colocar, Ô, na gente, verdade. quem puder entrar aí e chamar a Armênia de volta, por favor, chame-a de volta, que eu fiquei incomodado pelo meu erro aqui do manejo. A Armênia está aí no nosso grupo, tá? Então, realmente foi um. Olha, Nayane, veja bem, quando Jesus fala de Betsaida e Corazim, etc., ele na verdade está representando o mundo, né? Ou seja, está mostrando o mundo. Não é aquelas duas cidades que nem existem, nem não existiriam dali. Agora eu estou ouvindo, vixe. Entendeu? Não existem mais. Então, está falando do mundo, tá? Representando que a condição que as pessoas têm, né? Ao serem é, luxuriosas, desatentas ao sinal do reino, enfim, esse tipo de coisa. Então, ele está falando para o futuro, né? Quer dizer, leia-se ali o mundo, tá? E você imagina que se Sodoma e Gomorra foi destruída como foi e teve mais compaixão, como é que não vai ser o resto? E Jesus não está brincando, tá, gente? Não está brincando, certo? Quando ele Não está quer dizer que ele dizendo não isso, seja quando ele está dizendo misericordioso. isso, ó, repare, quando ele está dizendo isso, está sendo muito sério. E Jesus não brincava assim, tá? Quando ele está dizendo, olha, no fim dos tempos, as mulheres vão se arrepender de ter colocado filhos no mundo. Certo? O que ele está dizendo é. Não, não é uma metáfora, não, tá?
Ele está falando de uma coisa que deve acontecer. O tempo, a gente já viu isso aqui, só Deus o sabe. E ele. Não é não. Então, vai ser arraso, tá? Eu acredito que ele está falando de um evento de extinção em massa. E muita gente desencarnando mesmo. Né? Porque, observem, uma humanidade que tem oportunidades mil de escutar tanta coisa boa, está fazendo o que faz. Olha esse povo da Covid, gente. Onde é que você vai entender que sejam pessoas racionais fazerem o que estão fazendo? O que é que esse povo merece? Compaixão? Eu não tenho. Nenhuma. Nenhuma. Ir pra praia? Aglomerar no carnaval? Tomar cerveja? Achar que essa coisa não existe? Paciência. Né? Aí estão os hospitais detonando. Carol está aqui na nossa frente, não sei quem está vendo ela na câmera, está no hospital nesse momento, não tem lugar para mais ninguém. E vai piorar daqui a 15 dias. Quer dizer, vai ter gente morrendo na rua. Porque não vai ter espaço nos hospitais. Então, eu já estava conversando com o Ricardo, a gente conversou um pouco, eu disse, Ricardo, sabe o que outro dia acordei pensando que até no tempo de Noé? O que foi no tempo de Noé? Foi avisado, Noé falou pro povo, gente, vamos ter calma, os profetas vieram, vamos ter calma, e ninguém deu atenção. É o mesmo negacionismo de agora. O que foi que aconteceu? Tá, metáfora, a gente adora dizer quando a gente não quer fazer isso, foi uma metáfora, isso é um simbologismo. Não, fatos aconteceram. Tá? Existem fatos que, por exemplo, atestam que a Terra passou por um momento entre 10 e 12 mil anos atrás, que é mais ou menos o tempo de Noé, é mais ou menos isso aí, entendeu? Foi um bafafá. Houve uma inclinação do eixo da Terra repentinamente, de tal sorte que onde era trópico, como a Rússia, ou a Sibéria, virou lugar congelado. Parece uma grande última revolução. Tanto é que se encontra mamute com musgo novo ainda dentro do estômago. Quer dizer, não foi nenhuma coisa de dias, de meses ou de anos, aliás, deve ter sido de poucos dias. Certo? Ficou de menos de uma semana. Porque estava com musgo fresco. Ou seja, ele comeu musgo fresco de um pasto tropical ou subtropical e depois congelou de repente. E ficou ali parado. Morreu. Então, é a mesma coisa. Né? E Jesus veio, reparem, quando Jesus veio há 2000 anos, isso é uma coisa para a gente pensar, tá? Que ele veio anunciar boa nova, ele não veio só para anunciar boa nova. Você achando que dali por diante todo mundo ia se encantar com a boa nova. A boa nova também é uma advertência. E lembremos que João falou, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Arrependei-vos. Né? É o grande anunciado que abre já Jesus. Sem arrependimento, ou seja, sem uma recensão, sem uma tentativa de melhoria, pelo menos tentativa, não vai. Então, agora, daquela época de Noé, deve ter sido quantos milhões? 2 milhões, 3 milhões, não sei. Quantas pessoas deviam existir no tempo de Noé. Agora são 8 bilhões. Então, Jesus não está brincando, não está usando uma metáfora, né, como a gente quer utilizar até por negacionismo. Ele está falando de uma figura muito clara. Gente, eu não quero ser aqui escatológico, não quero meter medo, não, mas basta ir em Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças. No finalzinho está lá Jesus lamentando. Ele faz o lamento. São lamentos. Ele lamenta. Então, gente, é isso. Né? Betsaida e Corazim somos nós. Ok? Muito bem. Vamos lá, Simval. Bora, Val. Gente, pelo amor de Deus, chama a Armênia de volta. Rui, tá me ouvindo? Tô, querido. Deixa eu lhe dar uma sugestão, irmão. Deixa o bate-papo ativo, que é a única possibilidade que a gente tem de falar com você. Não, o chat não está ativo, não? Não, não está ativo, não. Já tem algumas reuniões que ele não está ativo. Oh, meu Deus, não, pelo amor de Deus. Tem algumas reuniões que ele não está ativo. Mas deixa eu lhe dizer. Oh, meu Deus, olha só.
Que confusão. Ó, não foi Armênia que estava na sala, foi Zé Raimundo que estava usando a conexão dela. E era ele que queria falar, só que ele falava, eu ouvia daqui, como o seu alto-falante estava desligado, você não conseguia ouvir. Aí eu tentei lhe escrever pelo bate-papo, está desativo. Eu te escrevi pelo WhatsApp. Que confusão, Jesus. Olha, eu uso aqui um alto-falante que é do meu notebook, que é esse que eu estou ouvindo agora, e eu tenho um alto-falante que está conectado ao notebook. Então tem horas que esse alto-falante do notebook funciona, esse agregado ao notebook funciona maravilhosamente. De repente ele para de funcionar. Então eu espero que aí eu tive que ativar o do notebook. Olha que confusão. Mas tá certo. Mas com o bate-papo ativo, aí a gente avisa. Pronto. Vamos lá. Vou deixar. Sobre essa questão dos discípulos, né? Eu até já tinha feito uma olhada os 4 evangelhos antes e isso agora me rememorou. Só no Evangelho de João é que ele coloca desse chamado de Jesus para 2 discípulos irem com ele, né? O que os outros 3 evangelistas falam? E falam assim, escrevem na mesma ordem, né? Na mesma ordem. Porque João ele diz o seguinte, foram 2. Um é André, o outro não se sabe. Oculto. Né? Pastorino, você vê que Pastorino, Bal, por uma ele acha que questão de João, omissão de nome, durante todo o evangelho, acha que é ele. Só que, repito, o evangelho de João provavelmente não foi escrito por João. Então nem podia dizer o nome, que está oculto. Mas João tem esse hábito realmente, considerando que se foi um outro que escreveu como sendo ele, ele tem esse hábito de não dar o nome dele. Porém, pode ter sido o irmão dele, Tiago. Pode. Porque João coloca na seguinte ordem. Foram esses 2, um deles é André. André depois vai falar com seu irmão Simão, né? Depois o próprio João fala que ele chama Filipe, e Filipe então vai chamar Natanael. E ele para por aí. E qual é a ordem que os outros 3 colocam, né? Mateus coloca o seguinte, eu acho que no capítulo 4, que estavam no barco André e Pedro, e Jesus chama os 2. E Tiago e João, e Jesus chama os 2. Então, os 4 primeiros, para Mateus, são esses daí. Depois, Mateus diz o seguinte, vai chamar quem depois? Filipe e Bartolomeu. Também segue a mesma ordem. Aí depois ele coloca Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, que é Judas Tadeu, né? E Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes. Marcos e Lucas seguem a mesma ordem que Mateus. Os primeiros 4 chamados, André e Pedro, Tiago e João. Então, se André está lá e não foi Pedro, porque o próprio João disse que depois ele vai chamar Pedro, tudo indica que foi Tiago ou João. E eu concordo contigo, acho que foi Tiago, né, que era mais velho do que João. Né? E deve ter sido ele que foi chamado. Mas o que eu acho mais interessante, e você chamou a atenção para isso, é que quando eles procuram saber onde Jesus mora, e obviamente que não é a casa dele, né? Assim, aonde você habita, em que esfera você habita. E Jesus disse, vinde e vede, e eles passam o dia, provavelmente ali, em uma experiência mística, a ponto de André depois chegar para Pedro e dizer, encontramos o Messias. Não foi porque ele foi visitar a casa do Messias, foi porque ele teve uma experiência mística ali, né? E todos os outros episódios depois, narrados nos 4 evangelhos, Jesus preferencialmente convida quem para ir com eles, quando ele só seleciona alguns, Pedro, Tiago e João. Né? São sempre esses 3 os escolhidos para entrar lá na casa da filha, da casa da filha de Jairo,
no Monte Tabor, né? Esses episódios todos, vem cá, João, Tiago e Pedro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Deve ter sido Tiago ou João, né? E eu acho realmente que deve ter sido o Tiago. Mas é que tá. Se fosse Tiago, por que ele não disse que era o nome do irmão? Qual era o problema? Por que ele nomina André? Porque se ele não nominasse nenhum dos três, apenas contasse as circunstâncias, nenhum problema. Mas ele faz questão de dizer André. Por E isso que não diz o Pastorino nome. acha que Rapaz, é ele não diz João. o nome do segundo que ele poderia dizer, foi Tiago. Mas por isso que Pastorino entende que foi ele, porque em outros episódios do Evangelho de João ele faz a mesma coisa. Tá, mas Ele ele não não se... está zoando, veja. Nesse tempo, João era muito criança, Bal. Aham. Muito criança. E mais, se você pensar que João era primo de Jesus com Tiago, porque era filho de Salomé, eram primos, como é que João não conhece Jesus? Entende? É isso que é estranho, é muito estranho essa narrativa. Tanto que você vê que na interpretação de Pastorino, não sei se vocês perceberam, eu não quis aprofundar isso, porque é discussão muito cibernética, muito lunática. Mas repare que há um vago na hora em que Pastorino aborda André, o homem, e aquele que ouviu o chamado de Deus, e fica a lacuna do meio. Ele não traz interpretação. Vocês perceberam isso no texto? Volte lá. Então tem uma lacuna. E aí, que lacuna é essa? Quem era esse outro cujo nome não é pronunciável? Eu tenho uma suspeita. Certo? Simplesmente. Não, é jogar muita bola pro meu baralho, deixa pra lá. Mas eu tenho uma suspeita. Esse nome não dito é um nome maldito, correto? Perfeito. É o que aparece por último. E aí você vai perguntar por que foi o tesoureiro? Entendeu? Uhum. E agora estão surgindo as notícias de que Maria de Magdala e esse 12º eram os que mais entendiam a Jesus. Os outros, ninguém sabia do que se tratava. Essa é a questão. Entendeu? Olha a inveja, olha o ciúme. Não, a gente sabe realmente que ele... Então, por que Jesus confia essa tarefa ingrata, infeliz? Porque com Jesus As duas tarefas, né? vá e A faça tarefa de o que tesoureiro... vá e faça o que você tem de fazer. Ou seja, houve uma combinação. Entendeu? A interpretação escrita depois vai dizer foi impulsionado pelo demônio. Não. Está ali na frase, vá e faça o que você tem de fazer. Isso. E só se Isso aí está muito claro. Só se confia alguém de muita confiança, alguém para fazer isso. Essa tarefa cachorra, né? Digamos assim, infeliz. Entende? E a prova que os outros não entendiam é que quando ele coloca que um haverá de o entregar, ficam se perguntando, serei eu? Assim, é alguma coisa que eu não sei que eu vou fazer e eu vou acabar fazendo? E ele sabia. Sabia porque estava inspirado pelo demônio? Não, sabia porque ele combinou com Jesus. Sabia porque foi pactuado, exatamente. Pactuado. Então, claro que os móveis da persona, da personalidade, podem ter se embarafustado na questão. Mas, né, a questão aí é que havia uma conversa. O lugar de tesoureiro era o lugar mais importante que existia na comunidade. O tesoureiro sentava ao lado direito do mestre. Não foi João, não foi Pedro, não foi Mateus, que deveriam ter os predicados para isso, porque era o publicano que recolhia os impostos. Pois é, entendeu? É isso que eu acho interessante, eu acho isso fascinante, entendeu, Bal? A gente ficar pensando nesses... Deixando de lado a narrativa e a mística em torno disso, a gente pensar isso como seres humanos.
sim. A tessitura humana em torno disso. Tá? E a gente vai ver que Maria, olha só, as duas figuras que hoje a história aponta como aquelas que mais sabiam e entendiam Jesus, um é prostituta e outro um vil traidor. Madalena não foi prostituta. Isso é mentira. É fake news. Ela era uma mulher nobre, rica, de Magdala, que largou tudo para seguir a Jesus, meu filho. E era uma mulher inteligente, culta, ela entendia as filigranas, certo? E o outro, o maldito, que era um homem culto, era um rapaz culto, tinha ligações com o templo, provavelmente a família era dos fariseus ou saduceus. Era uma pessoa culta. Não é? Daí a raiva, né? Que era um homem culto, mais culto que Mateus, qualquer deles. Era uma pessoa culta, era diferenciada, entendia, né? Provavelmente. Então, depois enxovalham o pobre do coitado, enxovalham a pobre da coitada da Madalena, botaram no lugar de prostituta, de meretriz, e uma mulher pura. Agora, amou a Jesus como mulher? Sim. Jesus, eu sempre brinco assim, dizer, Jesus era bonitão, gente, cá entre nós. O homem era bonito, certo? O Públio Lentro, não, o outro. Ele mesmo. Flávio Josefo dizia, era um homem de peregrina beleza, para um romano dizer isso. Aliás, ele era judeu, né? Um judeu romanizado. Mas um judeu romanizado dizer isso de um outro judeu vindo da Galileia, vamos considerar, né, Bal? É isso que a gente precisa usar racionalidade, entendeu? Entender com os olhos da racionalidade. Isso aí. Mas é fascinante, tá? Eu acho fascinante. Eu acho que um dia a história vai ser... Aliás, não, essa história nunca vai ser esclarecida assim, Val. Nunca. Nunca. Só se eles pegarem os apócrifos e botarem para fora, entendeu? E fazer uma revisão completa da historiografia ou do ensino. Mas não vão fazer isso. Quando a humanidade estiver bem mais amadurecida, isso. Quando a gente puder viajar no tempo, na máquina do tempo, a gente vai... Ai, ai, ai. Valeu, Val. Obrigado, querido. Nada, assim. Vamos lá, Nayane. Diga. Nayane? Ah, peraí. Vai lá. Estão ouvindo? Boa noite. Vai, Estão bota ouvindo? aqui de novo, Nayane. Estou ouvindo. Não, aí de Madalena de Judas. Realmente, quando você me falaram que eu fiz, fez sentido, porque em uma obra que eu li muito boa, puder ler, leia, chamada Sobrinho Peregrino, pelo Espírito de Ramatiz, justamente fala isso, que Gildo não foi esse traidor que a gente está pensando que ele foi por dinheiro, não. Que ele foi conduzido a toda a situação e a própria pressão do Sindré, na época, né? Toda, e como a gente sabe, a questão para querer desfazer do plano de Jesus, né? E diz que Maria Madalena, sim, a princípio se apaixonou por Jesus, porque não, era uma figura, como você disse, que foi até no relato de Públio Lentro, não sei se foi há 2000 anos, que fala, né, Flávio Josefo. dessa... Josefo. Ah, tá, porque tanta literatura que a gente confunde. Então, fica aquela pergunta, será que Judas foi esse traidor todo? Era alguém que confiava, que Jesus confiava bastante, que tinha perfeitamente noção do que, entendeu? Da missão que Jesus vinha. Só que ele confundiu, assim, não sei se foi movido por força luciférica, não sei até onde pode ter sido. E Maria Madalena, depois, inclusive durante a obra de Ramatiz, ele fala que Maria Madalena, depois que foi entendendo que realmente qual era aquele amor, aquela atração que ela sentia por Jesus, era um amor, não era um amor desse carnal, sabe? Era um amor transcendental, na verdade. Não. Aí eu queria fazer essa colocação. Que foi... Outra coisa que a gente também precisa tirar. Eu acredito, sinceramente, que inicialmente, quando Madalena viu Jesus, ela se apaixonou como mulher, gente. Depois do convívio com ele, convivendo, provavelmente até pouco depois, ela então foi... Entendendo a missão dele. Ela foi mudando isso aí, certo? Provavelmente é por isso que ficou essa impressão de ser uma prostituta,
Que a gente imagina o seguinte: aqueles homens eram machistas. Pedro, Tiago, João, também era machista. Mulher para judeu não servia para nada, a não ser para reproduzir e cuidar da casa. Era esse o papel da mulher. E daquele tempo, porque ela entendia bem a missão de Jesus, sabe? Sim, Esse homem então que o que, é eles que tinham. chegou entre eles? Chegou uma mulher diferenciada. Entende, Daiane? Repare, chegou uma mulher diferenciada. Chegou uma mulher culta, Pois é. uma mulher fina. Aquele bando de Ela não era ignorantes. prostituta, não, tendo. Escuta, escuta, aquele bando de ignorantão, pescador, blá 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 blá, fica olhando para aquela mulher com inveja. Com certeza. Ainda mais porque era mulher. Eles tinham inveja, meu bem. Tanto que houve Porque era mulher. uma disputa de João e Tiago com o resto do discipulado. Olha a passagem que eles vão buscar Jesus e quem leva ele é a tia ou a prima de Jesus, em primeiro grau, talvez seja um primo de segundo. O senhor pode garantir um lugar no reino para meus filhos? Jesus não, só se vocês puderem sorver a taça de amargura. O que é isso? É disputa, Eles não gente. beberam, né? Ô, gente, quem retrata Humberto de Campos, se a gente pode confiar na narrativa de Humberto de Campos, das incompreensões que existiam entre eles e que Jesus fica triste. Coisa que a gente vê hoje entre nós, no centro espírita, no movimento espírita, nas grandes instituições. É igualzinho. Certo? É por isso que a gente não pode botar muito pano dourado em cima do santo. Né? Eles não necessariamente foram santos, santos, santos. Foram homens, agora, homens extraordinários. Sem dúvida, temos que dar a eles o galardão do avanço, da luta, do sacrifício, do martírio. Sem dúvida. Mas não vamos pensar que eles são homens prontos, iluminados, que estão lá no céu, ao lado direito do Pai. Nem de longe. Nem de longe. Se Emmanuel, em quem a gente confia, eu confio, fala que Pietro Baldi foi Pedro, eu conheci pessoas junto de Pietro Baldi. E a pessoa que era secretário dele me disse: Rui, como é que ele chamava? Não chamava de doutor Pietro, não. Como é? Seu Pietro, alguma coisa assim. Seu Pietro, acho que era seu Pietro. Seu Pietro sofria com a mulher. Sofria. Ela odiava o que ele fazia. E muitas vezes eu cheguei na casa dele, ele triste. E dizendo: esta mulher é o meu karma. Entende? Entende? Pedro, encarnado. Não foi isso? Não foi Emmanuel que disse? Este é o Pedro, discípulo de Jesus encarnado. Na presença de Chico. Chico disse para ele. O Baldi nem aceitou. Que o Baldi não gostava dessa mediunidade que ele chamava de barôntica, aquela mediunidade de Chico, ou nossa. Né? Ele era a mediunidade ultrafânica. Mas Chico disse para ele: o nosso Emmanuel está aqui dizendo que você foi Pedro, discípulo de Jesus. Então, ou a gente desmente Emmanuel, ou a gente vê, e o que é para mim mais natural, que embora o espírito tenha suas conquistas, ele guarda as suas fraquezas e vem pagar karma. Ele pagou dentro de casa. Provavelmente essa foi a viúva que ele abandonou no tempo de Jesus para segui-lo. Entende? Que ele acabou enviuvando, ela pode ter morrido de desgosto. Essa história nunca foi contada. Você imagine a mulher casada com um homem, depois de tantos anos, homem pescador, nutrindo a família, deixa tudo para seguir um maluco lá, que ela deve ter dito: é maluco. Pedro, deve ter se desgostado e brucutu. Morreu de desgosto. Entende? E aí reencarna agora para resgatar como Pietro Baldi. Morreu aqui no Brasil na década de 70. Pagando lá. Ela. Pastorino foi outro. Pastorino tem uma mulher que odeia. Tem, acho que não sei se ela está viva ainda. Que odiava o espiritismo. Odiava. Odiava, detestava. Quando o Pastorino morreu, como ela ficou responsável, ela mandou esconder e proibiu publicação de obras espíritas. De Pastorino, a única coisa que ela permitiu publicar foi aquele livrinho de mensagem, como é o nome, gente? Gotas de Luz, Gotas de Esperança, não é? Sabedoria, não, como é? Ô Bal, me ajuda, pelo amor de Deus. Você que tem a memória melhor. Como é o nome daquela obrinha de
Minutos A de minuta de sabedoria. sabedoria. Pronto. Que ela cedeu para quem? Para as Paulinas. Isso. Paulinas. Católica. Certo? Sabedoria do Evangelho, quem conseguiu resgatar foi um grupo de pessoas ligadas a Pastorino que não deixou a viúva tomar de volta. Certo? Não permitiu. Felizmente, graças a Deus. Então, gente, não é assim, não. E digo e repito, todo mundo acha que a história de São Francisco de Assis é uma doçura, né? É uma leveza. Não é. Certo? Foi uma vida sofrida. Ele pagou caro ainda. Diabético, cheio de glaucoma, cheio de problema, magro, esquálido, anoréxico, deprimido. Essa é a realidade dele. Certo? Morreu lá, ele tinha dor nos olhos e toma-lhe ferro nos olhos, que era a medicina da época, né? Para sedar a dor do pobre coitado, cheio de glaucoma. Então, isso não tem romance nenhum. Ah, eles vêm para sofrer. Sofrer para quê? Já basta o sofrimento moral. Sofrer na carne, tá pagando. Pagando. Certo? Então, a gente precisa olhar com olhos de mais claridade, né, Simbal? Acho que isso embeleza a vida, isso não diminui. Pelo contrário, eu disse, meu Deus, eles são os exemplos. Se Jesus é o modelo, eles são exemplos. Então nós podemos batalhar. Nós podemos fazer isso. Não vamos ser como eles. Claro, porque eles tiveram privilégio do convívio com Jesus. Isso é um privilégio que eu não vou ter. Certo? Mas eles tiveram. Então, é isso aí. Bom, meu querido, eu estou cansado, já falei demais, o povo nem aguenta mais me ouvir, pelo amor de Deus, faça a prece de encerramento. Que o povo daqui a pouco vai desligar esse minha cara. Plaf! Chega! Cala a boca, Rui. Vamos então nos reunir num só pensamento e num só sentimento. Nos imaginar a figura excelsa do nosso Mestre, resplandecente como nos tempos da Galileia, quando ele entre nós estendia suas bênçãos através do seu olhar, do seu sorriso, do seu falar inconfundível. Senhor, Tu que és a fonte de nossa vida, de nossa graça, de nosso amor, que és o alimento para nossa alma, que nos sustenta, que sustenta o nosso planeta, esta casa linda que o Senhor construiu para nos abrigar. Só podemos te dizer obrigado, Mestre, por nos proporcionar estas oportunidades em que, refletindo a cada dia, começando pelo intelecto, aos poucos vai tomando conta de nosso coração e um dia chegará a tomar conta de todo o nosso ser, toda a nossa alma, para que só em pensar ou lembrar de Ti já seja o suficiente para nos alegrar, para vivermos com esperança, com alegria, com vontade de cada dia estar mais perto de Ti e com a graça de poder Te descobrir e descobrir o nosso Pai Criador e todos aqueles que estão ao nosso lado. Grato Mestre, que as Tuas bênçãos nos alcancem a todos. Aqui o nosso Nefa protege esta casa que nos abriga
mas abençoa também a toda a humanidade. Todos nós estamos carentes de Ti, todos encarnados e desencarnados. Raios de luz que partam do Teu coração, compassivo, misericordioso, e envolva todo este nosso planeta, dissipando as trevas. Chuvas de bênçãos recaiam sobre todos nós. Obrigado, Senhor. Paz e bem em Teu santíssimo nome. Que assim seja. Que assim seja. Grato, Paulo. Bem, vamos então dar uma olhada aqui na nossa programação. A gente vai ter no próximo sábado, dia 20, o nosso Marconi, falando sobre a raposa, o funeral e o arado, que está em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Na próxima terça-feira, o nosso Raimundo estará conosco falando sobre dar-se-á aquele que tem, capítulo 18, itens 13 a 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E na próxima semana, meu Deus, era para eu ter falado da volta à Galileia, ó, acabei não falando. Baú, você então fala da volta à Galileia e as bodas de Caná? Faz, né? Hein, Baú? Ok, Pronto. ok. Volta a Galileia e as bodas de Caná. Eu fiquei tão animado com os primeiros discípulos que eu me esqueci. Tá bom? Me perdoe. Gente, perdoem. Isso é idade, terceira idade e isolamento social. Tá bom? Então, Baal vai falar sobre a volta a Galileia e as bodas de Caná. Não é? Hoje eu fiquei Combinado. só com os discípulos. Tá bom, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e todas até o momento. Minha gratidão pela atenção, pelo carinho, tá? E a gente se encontra. Lembrando que no sábado, nossos grupos de estudos voltarão. O que vai acontecer? Eu vou lançar uma planilha já conformada, organizada, com aqueles que estão em fluxo de formação, tá? Para serem alocados nos devidos grupos. E nós vamos abrir o espaço para que os trabalhadores da casa, ou aqueles que não são trabalhadores da casa, não estão em formação, mas querem assistir a algum grupo, se inscrevam nos grupos, tá bom? Então, quando eu lançar isso nos grupos, no nosso grupo, Nefa Doutrinário, eu vou pedir a atenção de vocês no sentido de responderem o mais rápido possível a isso, tá? Para a gente poder organizar as planilhas de estudantes dos grupos a tempo do próprio sábado, quando já teremos as próprias aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui, Nayane ficou... Nayane está dizendo, quase Lúcifer tira essa obra maravilhosa de nós. Exatamente. Muito bem, Nayane. E com relação ao estudo, ela fez, eba! Exato. Eba, vamos voltar a estudar. Tá bom, gente? Abraços, beijos. Eu troquei. Não, abraços, beijos. Que Jesus nos abençoe. Paz e bem para todos nós. Tá bom? Fiquemos com Deus e com Cristo. Beijos.